Graças e paz, amados, eleitos, escolhidos do Senhor, desde antes da fundação do mundo. Aos amados que nos acompanham através das redes sociais, que o Senhor continue vos abençoando de forma grandiosa. E como sempre fazemos, amados, no início dos nossos cultos, nós oramos, nós falamos com Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, soberano e poderoso Deus, mais uma vez aqui reunidos, Senhor, pelo Teu amor, graça e misericórdia, só temos motivos para agradecer-Te e dizer, Senhor, que estamos na Tua dependência. Dizer, Senhor, que sem Ti nada somos, sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Que Tu és o arrimo da nossa sorte. Nós sabemos, meu Deus, que se não for o Senhor, Pai, em nossas vidas, nada conseguiremos. Mas tudo podemos, Senhor, porque o Senhor nos fortalece. É o Senhor que conduz os nossos passos, nos mostra a direção certa a seguir. Sim, Senhor, Tu és um Deus de maravilhas, um Deus de amor em nossas vidas e só temos motivos para agradecer-Te. Não esquecendo de colocar, Senhor, em Tuas mãos a vida dos nossos familiares, cada um deles, a vida dos nossos irmãos amados que não puderam, Senhor, estar aqui presentes nessa noite. Mas nós sabemos que sobre cada um deles, Tu és um Deus de paz, de proteção e de grandes livramentos. Por isso que nós Te agradecemos por tudo e tudo que Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, igreja amada, igreja escolhida do Senhor, noite maravilhosa, noite de oração, noite de intercessão, noite de nos derramarmos aos pés do Senhor e recebermos respostas para aquilo que nós estamos necessitando. E antes de começarmos a orar, de ouvirmos uma breve reflexão, como sempre fazemos, nós falamos da nossa agenda semanal. E aqui todos já têm o conhecimento que todas as terças-feiras, às 19h30, nós estamos aqui reunidos orando, intercedendo, colocando nas mãos do Senhor toda e qualquer situação que estejamos passando, porque Ele é o nosso socorro bem presente, nos deu a oração como uma arma que tem que ser usada, e quando a gente coloca essa arma para ser usada, coloca a oração em prática, nós vemos o sobrenatural de Deus. Então é importante estarmos reunidos, orando e intercedendo em nome do Senhor Jesus. Então, todas as terças-feiras, 19h30. No domingo, nós temos a maravilhosa oportunidade, amados, às 18 horas, que é o nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor, um culto de ministração mais intensa da palavra, é onde nos alimentamos mais e mais com a palavra do nosso Deus. E uma vez alimentados com a palavra de Deus, nos fortalecemos, nos preparamos para enfrentar todo e qualquer desafio, e pode vir o que vier, mas a palavra do nosso Deus prevalece, porque Deus Ele é conosco, é o nosso general de guerra e nos dá estratégias para conseguirmos vencer toda e qualquer batalha. Então, amados, todos os domingos, 18 horas, estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Próximo dia 29 está se aproximando culto de jovens. Então, com certeza, você jovem, venha estar aqui conosco, porque Deus Ele já preparou uma palavra, um momento para o teu coração, onde você vai se edificar na palavra de Deus, você vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida, e você como jovem, nos dias de hoje, você tem que ser o diferencial, você tem que ser a luz do mundo, você tem que mostrar a essência do Senhor em tua vida. Então, próximo sábado, dia 29 de março, às 17 horas, nosso culto, jovens, você está convidado em nome do Senhor Jesus. Dia 12 de abril, nós teremos o nosso encontro, ou melhor, culto de casais, onde será ministrada uma palavra, também segundo o coração do Senhor, para os casais dessa igreja. Será realizado às 19h30. Então, marque aí, anote na tua agenda, dia 12/4, às 19h30, nosso primeiro culto de casais desse ano de 2025. E com certeza é essencial, é prioridade para cada um de nós, amados,
que vivemos em família, termos a palavra de Deus como nossa orientação. Sabemos que os dias não são fáceis, são muitas tribulações e as famílias elas são atacadas constantemente, mas a palavra do Senhor fortalece as famílias. Então, casais amados, casais que querem edificar a sua vida, próximo dia 12 de abril, às 19h30, estaremos aqui para ouvir uma palavra de Deus para as famílias, para os casais desta igreja. E tem mais, convide casais que você conhece, porque com certeza a palavra de Deus, ela toca no coração daqueles que precisam de algo em sua vida. Nosso momento administrativo, amados, um momento onde falamos do nosso envolvimento na obra do Senhor. Sabemos que a obra de Deus, ela caminha através do nosso envolvimento, do nosso semear, e quando a gente semeia, com certeza Deus ele tem respostas para as nossas vidas. Mas que respostas são essas? Deus sabe melhor do que eu, porque Ele conhece cada um de nós, sabe o que precisamos para a nossa vida, mas de uma coisa eu tenho certeza, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é um Deus que supre, Ele é um Deus que nos carrega em seus braços, Ele é um Deus fiel em nossas vidas em todo e qualquer momento. E é por isso que nós nos envolvemos com o Senhor. E quando você se envolve com o Senhor, você mostra o quanto você é fiel, o quanto você conhece a palavra, o quanto você depende de Deus. Tudo por amor, não por imposição, mas pela vontade do Deus Todo-Poderoso. E para a nossa meditação nós temos o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, que diz assim, vai ser colocado no slide. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então Deus ele é maravilhoso, amados. Ele supre as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos. E Ele vai no local certo. Então, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, não preciso me estender mais para dizer o quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas. Então, nosso amado diácono Clóvis vai passar com os envelopes. Sinta-se à vontade para semear na obra do Senhor. Pai nosso nos céus.
Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Um momento de semear, Senhor. Mas sabendo, Pai, que em cada vida aqui presente, que em cada vida que nos acompanham através da internet, Senhor, Tu és um Deus de provisão, um Deus do sobrenatural, um Deus do infinitamente mais, um Deus que atua em todas as áreas das nossas vidas, aonde houver uma necessidade, Pai, nós cremos, Pai, que Tu entras com providência. E isso faz, Senhor, com que venhamos a acalmar os nossos corações, sabendo que Tu estás no controle de tudo, no controle, Senhor, de todas as coisas, porque Tu és o nosso Deus, o Deus de provisão, o Deus de maravilhas. E Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, diácono. Obrigado, amados. Então, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nosso Deus está constantemente conosco. E Ele se faz aqui presente, sondando cada coração, sondando cada amado que nos acompanham pelas redes sociais. E é necessário, amados, a cada dia nós exercitarmos a nossa oração. Mesmo que estejamos passando por situações difíceis. Todos nós temos obstáculos em nossas vidas. Temos situações que muitas vezes até nos fazem chorar. Situações que nos trazem desespero, angústia, dor. Mas que isso não seja o motivo para nós nos enfraquecermos no momento de orar. Que isso não seja o motivo de nos afastarmos do nosso grande Deus. Que possamos, no meio das tribulações, encontrarmos forças para orar. Porque a oração feita por um justo, ela surte efeitos. E se você foi escolhido por Deus, é porque você é justo. Se você foi escolhido por Deus, é porque Ele tem algo para fazer na tua vida. Então você não pode deixar as situações prevalecerem sobre aquilo que Deus pensa, sobre aquilo que Deus fala de você e sobre aquilo que Deus tem para te dar. Seja firme, seja forte, dentro da igreja e principalmente fora da igreja. No coletivo ou no individual. Não baixe a tua cabeça, não baixe a tua guarda. Continue orando, continue intercedendo, colocando nas mãos do Senhor, mesmo que no momento tu não estejas vendo nada, que os teus olhos físicos não estejam contemplando nada ao teu redor. É justamente nesse momento que você tem que ativar a tua fé e saber que Deus ele está trabalhando na tua vida. E que no momento certo, Ele vai chegar para te dar vitórias. E o tema da nossa mensagem, nossa breve reflexão nessa noite é uma igreja que ora. E a gente vai entender o que acontece com uma igreja que ora. E o nosso texto base encontra-se lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Nós vamos ler
dos versículos 5 até o 11, que diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. O versículo 8 diz: disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Vamos orar mais uma vez, amados, para que Deus ele fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. Deus soberano e poderoso, te pedimos mais uma vez, Senhor, continua falando aos nossos corações. E através da tua palavra, Senhor, possamos nos edificar, compreendermos o que tu tens para dizer a cada um de nós nessa noite e nos fortalecermos, meu Deus, para podermos orar, convictos que a oração, ela tem poder. Sim, Pai, e nós já agradecemos por mais uma vez o Senhor, meu Deus, se fazer aqui presente e escutar as nossas orações em nome do Senhor Jesus. Então, amados, em primeiro lugar, nós temos que estarmos cientes de que a arma poderosa que temos em nossas vidas é a oração. Quando Pedro ele foi preso por Herodes, ele estava se encaminhando para ser martirizado, como foi com Estevão, como aconteceu com Tiago. Só que a igreja, ela tomou a decisão de orar por aquela situação que Pedro estava passando. E a gente vê aqui o quão é essencial para cada um de nós, quando enfrentamos situações, estarmos em oração. Das coisas mais simples, até aquelas que são mais complexas, que a gente pensa que não vai ter resolução, nós temos que estar aos pés do Senhor, orando, intercedendo, colocando nas mãos de Deus e pedindo orientação a Ele, para aquele problema que nós estamos enfrentando ser resolvido através do poder de Deus e da nossa oração ao Senhor. Isso tem que ser o nosso hábito. Quando nós acordamos, temos que orar. Durante o dia, estamos orando, durante a noite, quando vamos dormir, oramos, porque, amados, a oração ela nos fortalece, ela nos coloca em comunhão mais intensa com Deus. E aqueles que oram, com certeza, veem o sobrenatural do Senhor. Porque a palavra diz que quando Pedro estava naquela prisão, havia oração incessante a Deus por parte da igreja. E algo interessante aqui, amados, a igreja estava em oração incessante a quem? A Deus. Por que a Deus? Porque Ele é o nosso socorro bem presente. É Ele que está no controle das nossas vidas. Nós estamos em sua dependência e nós precisamos dEle constantemente. Não precisamos de terceiros, não precisamos das terceirizações que existem para alcançar algo, alguma bênção. A nossa bênção vem diretamente de Deus,
que é poderoso e que é soberano. Por isso que nossa oração é direcionada tão somente a Ele. E esse mais que existe aqui foi o diferencial na vida daqueles que estavam orando e refletiu na vida de Pedro. Então, quando se posicionaram em oração, tudo foi transformado. E se você quer ver algo transformado na tua vida, se posicione em oração. Se posicione aos pés do Senhor, crendo que Ele pode fazer, porque o mais Ele fará em tua vida. Mas o que acontece, amados, quando nós oramos? Quando a gente ora, amados, a oração traz luz para as nossas vidas. Na prisão escura, apareceu uma luz para Pedro. Quando a igreja ora, Deus envia a luz e ilumina o nosso caminho através da sua palavra. O Salmo 119, 105 fala que a palavra de Deus, amados, é luz. Então, se você não vê uma solução para esse problema que você está enfrentando, busque a luz de Deus em sua oração. Porque a oração, amados, ela atrai, sabe o quê? Anjos, como aconteceu com Pedro. Um anjo do Senhor apareceu diante de Pedro. E a palavra nos ensina claramente que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. E que os anjos são mensageiros de Deus para nos assistirem. Então, amados, nós temos um ministério angelical controlado por Deus e que Deus manda para nos assistir. Quando oramos, os anjos de Deus nos cercam. Então, nós temos proteção divina em nossas vidas. A oração, quando feita de coração, amados, a oração ela nos toca profundamente. A Bíblia fala que o anjo tocou em Pedro para o despertar e mostrar que aquilo era real. Através da oração, somos tocados por Deus. Muitas vezes, quando estamos sozinhos, sem ninguém ao nosso lado, nós temos a presença do Deus Todo-Poderoso. E o que nós temos que fazer sempre, amados, em nossas orações, orar com intensidade e com fé para sentir cada vez mais intensa a presença do Senhor. Porque Deus ele está presente em nossas vidas sempre. Mas o que acontece é que as dificuldades, as tribulações que nós enfrentamos, faz com que nós nos tornemos insensíveis à presença de Deus. Mas Deus ele está ali presente. E a nossa oração faz esse diferencial, quando oramos crendo, sabendo que temos um Deus que está ao nosso lado completamente, que habita dentro de nós. Olha, a gente começa a ficar sensível e sentir a presença do Senhor. E quando a gente sente a presença do Senhor em nossas vidas, a alegria ela é intensa. As dificuldades existem, mas a alegria supera as dificuldades. E até as pessoas que estão ao nosso redor dizem que aquela pessoa está passando por essa situação tão difícil, mas o semblante dela é de alegria. Ela não está entristecida. Mas isso é a presença de Deus que fortalece. Isso é a presença de Deus que alegra. Isso é a presença de Deus que mostra que a vitória está próxima de acontecer. É assim que acontece na vida daqueles que são tocados por Deus e que sentem a sua presença. E a oração, amados, ela nos levanta. O anjo mandou que Pedro se levantasse, mesmo estando acorrentado numa situação desfavorável. Então, se você está prostrado com esse problema que você está passando, se existe algo que te prende para não te levantar, Deus te ergue através da oração. Então, comece a orar que você vai se erguer diante dessa situação que você está passando. Ore que você vai ver o manifestar do poder de Deus na tua vida. E de uma coisa, você fique certo, prostrado você não fica, porque Deus te chamou para você ficar de pé, e é de pé que Ele vai te usar, porque é Ele que te sustenta. Então a oração nos levanta, amados. Não importa se você caiu para o mundo, o importante é que você se levantou para o Deus Todo-Poderoso.
Então comece a orar, porque a oração, amados, ela liberta. Na hora que Pedro se levantou, as correntes soltaram-se e ele ficou livre. Quando nos posicionamos na oração diante de Deus, nós somos livres, libertos de toda e qualquer forma de mal, através do poder da verdade que vem do Deus Todo-Poderoso, porque Deus, Ele liberta completamente. E digo mais, é através dessa oração que a liberdade, que a libertação, ela se expande, amados, para os nossos familiares. E a oração, amados, ela também nos prepara. O anjo mandou que Pedro se vestisse com toda a sua roupa, cinto, capa, sandália. Isso significa que quando nos vestimos, estamos preparados para receber algo de Deus em nossa vida. Uma calça? Não, quando nos revestimos da armadura de Deus. Isso é que nós temos que fazer constantemente. Estarmos sempre preparados, vestidos com a armadura de Deus. Porque quando vierem as dificuldades, sobre todas elas, a palavra diz que somos mais que vencedores. Isso mostra que nós estamos preparados para receber algo que está sendo preparado por Deus para as nossas vidas. Eu não sei o que é, mas Deus sabe, e você sabe o que você precisa. E Deus, no momento certo, há de manifestar o seu poder. A oração, ela nos guia no caminho certo a ser seguido. Quando o anjo chamou Pedro para o seguir, as grades da prisão, elas foram se abrindo e ele chegou do outro lado, são e salvo. Quando nós oramos, nós somos direcionados por Deus a seguir o caminho certo, porque é o Espírito Santo que nos conduz. Você é conduzido pelo Espírito Santo. Fica claro que você não é conduzido por si próprio. Você não é conduzido por terceiros. Você não é conduzido pelo homem. Você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que é necessário nós estarmos sensíveis à voz de Deus. Porque quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, a gente reconhece a sua voz e a gente segue aquele caminho e tudo dá certo em nossas vidas. Então busque a direção de Deus em oração também. E a gente conclui essa breve reflexão, amados, dizendo que Pedro ele nem acreditava no que estava acontecendo, pensando que era uma visão, pensando que era um sonho. Mas quando ele entendeu o que estava acontecendo, ele ficou maravilhado com o poder de Deus. Deus, essa noite e em todos os dias, quer continuar ouvindo a tua oração para realizar grandes milagres em tua vida, através do seu poder e da sua maravilhosa graça. E eu creio, amados, que cada um de nós, quando começar a exercitar a oração, quando colocar em prática constantemente a oração, vai chegar um momento que vai ficar como quem sonha, porque grande vai ser a vitória. O nome de Deus vai ser glorificado e você vai entender porque você foi chamado, porque você foi escolhido por Deus, para que Ele manifeste o poder dEle na tua vida constantemente. E a gente vai começar esse treinamento, a gente vai começar essa prática nesse momento, orando e intercedendo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos nos derramar diante do Senhor. Ligue-se diretamente ao céu. Saiba que Deus, Ele está constantemente sondando a tua vida. É Ele que nesse momento está resolvendo os teus problemas. Ele está nesse momento visitando os teus familiares. Nesse momento Ele está trazendo cura, está trazendo libertação.
está fazendo reconstrução em famílias, está abrindo portas, está mudando quadros adversos, trazendo paz, proteção, grandes livramentos, porque Ele é Deus. E quando Ele age, amados, ninguém pode impedi-lo. Pai querido e amado, soberano, grandioso Deus, nessa noite, Senhor, que o Senhor, Pai, nos deu, Senhor, essa rica oportunidade de estarmos aqui para orar, para interceder. Deus amado, colocamos em Tuas mãos as famílias aqui representadas, Senhor. Cada uma delas que nesse momento possa sentir, meu Pai, a Tua maravilhosa presença de uma forma intensa como nunca sentiram. Porque quando Tu, Senhor, Te fazes presente, Pai, grandes sinais acontecem, meu Deus. Sinais, prodígios e maravilhas são evidentes na vida do Teu povo. Há uma reconstrução sobrenatural, Pai. E onde havia, meu Deus, tudo aquilo que não Te agradava, o Senhor tira e coloca, meu Deus, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. És Tu, Senhor, que direciona as nossas famílias. És Tu, meu Deus, que dá a última palavra sobre toda e qualquer situação que estejamos passando. Deus, visita, meu Deus, os pais, os filhos. Visita, meu Deus, os casais, meu Deus, que estão precisando, meu Deus, de um mover, de um sobrenatural em suas vidas, Pai. Traz para cada família, meu Deus, os Teus ensinamentos. E tira tudo aquilo, meu Deus, que o mundo tem apresentado como forma correta. Mas aquilo que é correto é o que vem de Ti, Senhor. É o que vem segundo o Teu coração para as nossas vidas. E que não possamos, meu Deus, nesse momento estarmos só como ouvintes, Pai. Mas possamos, meu Deus, sermos fiéis praticantes da Tua palavra. E nas nossas famílias vermos, meu Deus, cada vez mais sendo, meu Deus, ministrada a Tua palavra, Senhor, as Tuas verdades, a Tua direção, aquilo que Tu tens, meu Deus, para dizer aos nossos corações. Nesse momento, meu Deus, nós cremos em famílias, meu Deus, que estão reconstruídas. Famílias que nesse momento estão contemplando, meu Deus, do Teu agir, do Teu mover que é grandioso, que é incomparável, Pai. Sim, Senhor, famílias, meu Deus, abençoadas por Ti, Pai. E as Tuas bênçãos, meu Deus, com certeza, sempre seguirão a cada um de nós. Te pedimos, Pai, por situações de enfermidade, Deus. Situações, meu Deus, que se apresentam, meu Deus, de forma, muitas vezes, meu Deus, sutil, se apresentam muitas vezes de forma, meu Deus, tentando, meu Deus, impedir, meu Deus, que o Teu povo viva em plena, meu Deus, saúde. Mas nesse momento nós repreendemos, e repreendemos em nome do Senhor Jesus toda e qualquer forma de enfermidade que se apresente na vida dos Teus filhos, dos Teus eleitos, Senhor. Se fisicamente, se espiritualmente, Pai, não importa, Pai, o que importa é que Tu és um Deus, Pai, que traz a cura completa. Tu és um Deus que muda situações. Tu és o Deus que dá a última palavra na vida dos Teus eleitos. És Tu, Senhor, o médico dos médicos, aquele que tem o verdadeiro poder para curar, para transformar e para, Pai, mudar as situações que o homem já desenganou. Independente, Pai, se aqui, se em leitos de hospitais, se em lugares, meu Deus, longínquos, em vida de pessoas, meu Deus, que nem conhecemos. Mas nesse momento nós oramos, Pai, intercedemos pela saúde plena e pela cura sobrenatural sobre cada uma dessas vidas. E pelos olhos da fé nós cremos, meu Deus, que o sobrenatural aconteceu em nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, sobre todo e qualquer desafio, Pai. Independente, Pai, do tamanho que ele se apresente, Pai, maior é o Senhor, que é Deus poderoso, que é Deus forte, que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Sim, Senhor, Tu vais à frente, Pai. À frente dando vitórias, Senhor, meu Deus. Fazendo com que barreiras caiam por terra. Fazendo, meu Deus, com que portas sejam abertas, Pai. Fazendo com que situações, meu Deus, sejam, meu Deus, transformadas em bonança para as nossas vidas. És Tu que direcionas tudo, Pai. És Tu, Senhor, que estás no controle, Pai. És Tu que estás agindo, meu Deus, na vida do Teu povo, Pai. E nós temos um Deus forte, um Deus justo, um Deus santo e poderoso. E quando se levanta, Pai, é para dar vitória ao Seu povo. Sim, Senhor, sobre todo e qualquer desafio, Pai, nós cremos
que já superamos cada um deles. Porque a nossa força vem de Ti, a nossa dependência está em Ti. E sabemos, meu Deus, que é com o Senhor, meu Pai, que conquistamos todas as batalhas. Sim, Senhor, nós cremos que nessa noite, Pai, Tu, mais uma vez, Senhor, pelo Deus maravilhoso que és, fizeste milagres acontecerem, meu Deus, sobre nossas vidas, em cada área, Senhor, que foi, meu Deus, orado aqui nessa noite. E cremos, meu Deus, que cada vez mais nos fortaleceremos na força do Teu poder. Cada vez mais, Pai, estaremos em incessante oração e fortalecidos estaremos para enfrentar todo e qualquer, meu Deus, desafio, qualquer situação adversa. Porque o Senhor é conosco, Pai. Nós agradecemos por tudo. Agradecemos por essa noite maravilhosa de oração, essa noite que Tu, mais uma vez, Senhor, Te fizestes presente, meu Deus, sobre cada uma das vidas aqui representadas, sobre cada vida que nos acompanha através das redes sociais. Com certeza, Senhor, o milagre aconteceu. E pelos olhos da fé, contemplaremos muitos e muitos mais. Muito obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos para os nossos lares, protegidos, livres de toda e qualquer forma de mal, sabendo que Tu és o Deus das nossas vidas e que em Ti podemos confiar, Senhor. E que o Teu amor, que a Tua graça, que as doces consolações do Teu Santo Espírito, que são eternas e são permanentes em nossas vidas, a cada dia, fluam mais e mais e sejam evidentes em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Noite de oração, noite de intercessão e noite de vitória em nome do Todo-Poderoso. E nós continuamos orando, nós continuamos engrandecendo e louvando ao Senhor das nossas vidas. Volta de Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Início. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, por volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus
Olhe para seu irmão do lado e diga: sem Jesus não dá para viver.